Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos juntos preparando o estudo da revista Sentinela, estudo 46. Tenho certeza que será uma bênção em nossa vida. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos muito bem-vindos, é um prazer ter vocês aqui para semanalmente prepararmos assunto de nossas reuniões, tanto do meio de semana como também final de semana. Nesse vídeo nós estaremos preparando o estudo da revista Sentinela, estudo 46, que tem o tema Jeová nos garante que a terra será um paraíso. Iremos fazer apenas com perguntas e respostas. Lembrando e incentivando a cada um de vocês já se inscrever no canal, ativar o sino e no final do vídeo deixar o seu like, para que assim possamos chegar mais longe por meio desse conteúdo, se assim for a vontade do nosso Deus. Então, o texto temático da nossa consideração é o livro de Isaías 65:16. Todo aquele na terra que procurar uma bênção para si mesmo será abençoado pelo Deus da verdade. Então, o que nós iremos ver no decorrer desse estudo? Neste estudo, vamos ver como Jeová nos garante que a promessa do paraíso vai se cumprir. Toda vez que compartilhamos essa garantia com outros, nós também fortalecemos nossa confiança nas promessas de Jeová. Então, repetindo o tema, Jeová nos garante que a terra será um paraíso. Então, vamos iniciar fazendo a pergunta do parágrafo número 1. Qual foi a mensagem de Isaías para os israelitas? Resposta: Isaías disse que Jeová é o Deus da verdade. Então, sempre que Jeová diz que vai fazer algo, é certo que isso vai acontecer. Pergunta do 2, parte A. Por que podemos confiar nas promessas que Jeová fez para o nosso futuro? Resposta: porque Paulo disse em Hebreus 6,18. É impossível que Deus minta, pois Jeová é o Deus da verdade. Pergunta parte B. Que perguntas vamos responder neste estudo? Resposta: o que Jeová prometeu nos dar no futuro? E que garantia Jeová nos deu de que isso vai acontecer mesmo? Pergunta do 3, parte A. Que promessa de Jeová é muito especial para nós? Resposta: a promessa de não haver mais morte, nem tristeza, nem choro e nem dor, conforme mostra Apocalipse 21:4. Pergunta parte B. Como alguns reagem quando falamos sobre essa promessa? Resposta: quando tentamos usar esse texto para tocar o coração das pessoas, elas dizem: é muito bom para ser verdade. Parágrafo 4, pergunta parte A. Quando Jeová fez a promessa do paraíso, o que ele sabia que ia acontecer? Resposta: Jeová já sabia que iríamos usar esse versículo ao pregar as boas novas do reino, e também sabia que muitas pessoas achariam difícil de acreditar que as coisas mudariam no futuro. Pergunta parte B. Além de fazer essa promessa, o que mais Jeová fez? Resposta: Jeová nos deu fortes motivos para acreditarmos que ele vai cumprir a sua promessa. Pergunta do 5. Quais versículos nos ajudam a confiar na promessa de Deus? E o que eles dizem? Resposta: os versículos 5 e 6 de Apocalipse 21, pois ali diz: aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo nova todas as coisas. Escreva, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Elas se cumprirão, pois sou o Alfa e o Ômega. Pergunta do 6. Por que a garantia que se encontra em Apocalipse 21, 5 e 6 fortalece nossa confiança na promessa de Jeová? Resposta: porque no versículo 3 e 4 encontramos a promessa de Deus. E nos versículos 5 e 6 encontramos a assinatura de Deus, que garante que essas promessas vão se cumprir. Pergunta do 7.
de quem são as palavras no versículo 5 e por que isso é tão especial. Então, a resposta é a palavra de Jeová. E isso é especial porque prova que podemos confiar plenamente no que ele disse nesse versículo. Pergunta do 8. O que Jeová disse para mostrar que sua promessa vai se cumprir? Resposta: ele disse: veja. Essa palavra, junto com a exclamação, é usada para ajudar o leitor a prestar atenção ao que se segue. Pergunta do parágrafo 9, parte A. O que significa a expressão fazendo novas todas as coisas? Resposta: essa frase mostra que Jeová vai destruir este sistema de coisas e trazer um novo mundo. Pergunta parte B. O que vai acontecer com o céu e a terra anteriores? Resposta: o céu representa os governos e a terra os habitantes. Então Jeová não vai tentar ajeitar, antes ele vai substituir por um novo governo e pessoas justas. Pergunta do 10. Como Jeová vai fazer novas todas as coisas? Resposta: ele vai restaurar a terra e fazer com que os humanos sejam perfeitos. A terra será um lugar lindo e nós seremos curados. Pergunta do 11. O que Jeová pediu para João fazer e que motivo Jeová deu a ele? Resposta: Jeová pediu para João escrever as seguintes palavras: escreva, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o motivo dado a João foi a continuação da fala, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então as palavras de Deus são confiáveis, e isso nos enche de alegria. Pergunta do 12. Por que Jeová disse, elas se cumprirão? Resposta: ele pode falar desse modo porque nada vai impedir que o seu propósito se cumpra. Pergunta do 13. Por que Jeová disse, eu sou o Alfa e o Ômega? Resposta: Jeová, ao dizer essa frase, ele estava mostrando que quando começa algo, ele chega até o fim e faz com que tudo dê certo. Pergunta do 14, parte A. Quando Jeová falou Alfa e quando vai falar Ômega? Resposta: Jeová disse Alfa quando criou Adão e Eva, os abençoou e nesse momento ele declarou seu propósito. E o Ômega se dará quando todos os humanos forem perfeitos e estiverem no paraíso na terra. Pergunta parte B. Que garantia encontramos em Gênesis 2, 1 ao 3? Resposta: temos a garantia de que até o final desse dia o propósito de Jeová será realizado. Pergunta do parágrafo número 15. Por que Satanás talvez tenha pensado que tinha conseguido impedir Jeová de cumprir seu propósito? Resposta: porque Adão e Eva desobedeceram a Jeová e se tornaram pecadores, passando para seus descendentes. Satanás deve ter pensado que Jeová teria poucas opções para resolver esse assunto. Pergunta do 16. Por que talvez Satanás tenha pensado que poderia acusar Jeová de ser um fracasso? Então a resposta: porque se Deus não resolvesse a questão do pecado e tivesse deixado seus filhos sem a oportunidade de vida eterna, sendo perfeitos, Satanás poderia acusar Jeová de fracasso. Pergunta do 17. Como Jeová resolveu a rebelião de Satanás e de Adão e Eva e qual será o resultado final? Resposta: Jeová permitiu que Adão e Eva tivessem filhos e que gerasse um descendente que daria sua vida para o resgate da humanidade. E no final dos 1000 anos, os descendentes serão perfeitos e viverão para sempre. Pergunta do 18. Que 3 garantias Jeová nos dá? Então, a resposta: primeiro, que é o próprio Jeová quem fez a promessa. Segundo, que do ponto de vista de Jeová, o que ele promete é tão certo que é como se já tivesse acontecido. E terceiro,
Nada pode impedir Jeová de terminar algo que ele começou. Pergunta do 18. Se as pessoas acham difícil de acreditar na promessa de Deus do paraíso, o que você pode fazer? Então a resposta: podemos mostrar para elas os versículos 5 e 6 e dizer que foi o próprio Jeová que fez essa promessa. E assim sendo, com certeza se cumprirá sem falta. Vamos fazer, isso é novidade, tá? Eu não faço pergunta de recapitulação no vídeo apenas com perguntas e respostas, mas vamos fazê-la. Então a primeira pergunta de recapitulação: por que é consolador saber que foi o próprio Jeová que prometeu o paraíso? Resposta: Hebreus 6,18 diz que Deus não pode mentir. Então, se ele fez essa promessa, podemos ter total garantia que ele cumprirá sem falta. A segunda pergunta: o que Deus disse para garantir que sua promessa vai se cumprir? Resposta: Jeová disse: veja, estou fazendo novas todas as coisas. E como é Jeová que promete, é como se já tivesse acontecido. A terceira e última pergunta: como podemos fortalecer nossa confiança na promessa de Jeová? Resposta: Jeová fez a promessa do ponto de vista de Jeová. O que ele prometeu é algo tão certo que é como se já tivesse acontecido. E nada pode impedir Jeová de terminar algo que ele começou. Jeová é o Alfa e o Ômega. Sendo assim, tenho certeza que você e eu estaremos no paraíso, em nome de Jesus. Amém. Então aqui chegamos no final de nossa consideração. Espero que possa ter sido proveitoso para você. Obrigado a todos pela presença. Fiquem todos na paz de Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.